Esse conteúdo foi pensado com muito carinho para vocês e eu gostaria de trazer uma discussão reflexiva acerca de um modelo de organização Discovery Driven e o que de fato isso significa, o que talvez ainda não saibamos sobre seres humanos e como podemos melhorar a nossa forma de trabalhar com pessoas. Então, quando a gente pensa o que as empresas mais inovadoras estão fazendo hoje em dia em termos de operação voltados para a inovação, ou para uma melhor performance, ou para um melhor resultado que essas empresas querem. Os principais braços hoje para ganho dessa tração ou ganho de resultado são ciência de dados e design. Temos organizações data-driven, design-driven, data design-driven, e são os principais caminhos atuais para que marcas consigam ser inovadoras, consigam construir features, projetos, produtos, serviços que tenham um valor percebido para os seus usuários, os seus clientes. E no mundo da informação digital, isso tem sido, esses dois caminhos têm sido os melhores, né? Os mais, ou pelo menos os mais utilizados com um ganho comprovado de performance. E aí passamos a refletir não só a nossa operação interna, que modelo funciona melhor? Será um modelo verticalizado, horizontal? Será com metodologia ágil? Sem metodologia ágil? Vamos usar um waterfall? O que exatamente funciona para a gente como empresa? O que a gente está fazendo como organização? Qual é o nosso propósito? E qual é a dificuldade que a gente tem em entender esse público-alvo que a gente deseja atingir e criar algo? Então, temos essas reflexões internas, temos reflexões externas, e as coisas começam a ficar mais claras quando a gente entende como o ser humano é um ser complicado, ou complexo, melhor dizendo, não complicado, complexo. Nós estamos em um planeta girando no sistema solar, em um cosmos gigantesco, que não cabe na nossa compreensão. E a maioria de nós, no nosso dia a dia, não vive com respostas prontas para perguntas internas e cruciais, existentes desde a antiguidade, concernentes à nossa existência. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para onde estou indo? E que significado tem a vida? E é difícil pensar sobre a significação da vida ou ter tempo para maturar o nosso propósito da vida quando nós temos boletos para pagar. Quando o gás está custando mais de R$ 100, quando temos inflação à solta. E existem, então, esses elementos que vão aqui impactando a nossa vida e tornando a nossa realidade mais difícil ou menos prazerosa, que não nos permite pensar ou ser profundamente reflexivos na vida que estamos levando. Desse processo de significação da vida, alguns percebem-se totalmente sem resposta, sem caminho a seguir, e podem gerar uma vontade até de se retirar da existência, quando o vazio para a significação se faz doloroso internamente. Então, nós podemos entender que onde tem pessoas, nós teremos seres envoltos em subjetividade e seus significados. E, portanto, existem o que consideramos problemas. Coisas dolorosas, coisas não prazerosas, situações que sentimos que não deveriam estar acontecendo. E quando temos uma miríade de problemas interligados, as coisas tornam-se complexas, porque é difícil para nós, ou como organização, ou como sociedade, ou como seres, entender os significados profundos do outro que tornou a situação considerada por nós problemática, ou se isso voltado para a venda de produtos e serviços, ou não. E tiram a nossa visão da significação principal para tratar sintomas imediatos. É como ter uma doença terminal, mas sentir apenas uma dor de cabeça. E o consultório do médico dizer, eu tenho dor de cabeça, tomar um analgésico para dor de cabeça e não entender o que é essa dor profunda, o que é essa doença que afeta o ser. Então, nós, perdidos nessa dor de cabeça, ou nos analgésicos do dia a dia, tentamos dar significados às coisas ao nosso redor, tentando entender aquilo que nos está faltando imediatamente, tentando entender aquilo que nos trazia um prazer momentâneo. Estou a fim de tomar um drink, estou a fim de dar uma volta, estou a fim de sair para jantar.
Quando entendemos, então, que a efemeridade das pequenas coisas, do pouco de prazer que ela agrega no nosso dia a dia, nós entendemos que uma organização não deixa de ser formação de pessoas, a organização é formada por pessoas, é um conjunto de pessoas que estão buscando resultados significantes, né, formados por outras pessoas, que pode ser lucro, faturamento, capilaridade, independente do que seja, mas são pessoas com essas mesmas subjetividades que estão construindo, no fim das contas, são impactados por organismos com CNPJs, as ditas empresas. E aí a gente consegue entender que hoje tem um tema chamado Employee Experience. E o que é o Employee Experience, senão uma tentativa de tornar útil, bela e agradável a passagem desse empregado, desta pessoa, por um organismo que as pessoas vêm e vão, que entram na vida e saem da vida, e momentaneamente causam ali algum impacto. Somos, então, colecionadores de significados e significantes que conseguem trazer toda uma vivência em nossa bagagem. Falamos de soft skills, ou habilidades secundárias, acerca da nossa habilidade de conectar diferentes bagagens e quais os significantes que isso traz, porque nem sempre um significante que eu carrego pode ser bem recebido por uma outra parte, mas afeta tudo aquilo que nós construímos. Entendamos, então, que nesses ambientes internos lidamos com diferentes tipos de problemas e podemos abordá-los e resolvê-los usando as nossas hard skills, ou habilidades primárias, desde que carregadas com todos os efeitos positivos das secundárias, né, buscando uma convivência, o mínimo de convívio aceitável. A caracterização, então, dos problemas de complexidade, sob essa perspectiva de que problemas vão acontecer, tem-se os problemas simples, que surgem das efemeridades. Como apresentar essa informação de KPI para a nossa gerência? Por que a gerência quer um KPI? Não importa, é simples, é uma pequena dor, uma dorzinha de cabeça que precisa de um analgésico. Mas é simples de resolver. Porque se nós temos um Zeit System, temos uma biblioteca de componentes, uma folha de estilos, um modo de resolver, apresenta uma informação ao analgésico. Eu já tenho orientações, já tenho guias, eu tenho uma WCAG de acessibilidade, eu tenho guias que podem me ajudar a resolver facilmente uma problemática. Nós temos problemas complicados, em que nós desconhecemos as causas, mas conhecemos bem o problema. Digamos que nós temos um e-commerce, nós temos um carrinho de e-commerce, que é um processo em que você tem a inclusão do produto, você diz qual a quantidade que você quer, onde você entrega, faz o pagamento e acaba. Existe um processo definido que nós criamos. A partir disso, pode ser que, sob a nossa perspectiva, esse carrinho não esteja funcionando muito bem, pois a partir do nosso análise de dados, do nosso Google Analytics, percebemos que metade das pessoas deixam o carrinho na hora de pagar. Por que será que isso está acontecendo? E é um problema complicado. Por quê? Porque eu sei como o carrinho foi construído. Eu sei os elementos de software que foram ali embutidos, as suas nuances, as suas limitações, e presumo, ou sei, assumo um conhecimento de que sei como aquilo tem que funcionar. Então, sobre esse paradigma que nós mesmos criamos, eu entendo o que é sucesso desse processo ser seguido, e sobre esse aspecto, uma análise de dados me permite definir, putz, esse 50% é ruim, 50% poderia ser ótimo. Esse número poderia ser modificado para ser ótimo a partir do que a gente entende como um bom funcionamento. Quais são as métricas pertinentes? O que fatores devemos considerar para que esse mecanismo funcione? E aí, nós, através de análise, conseguimos resolver esse problema. Até aí, tudo bem. Mas aí temos também problemas complexos, que são aqueles problemas que nós desconhecemos as causas e os problemas decorrentes deles. Que formato de aula, que formato de apresentação devo construir para a XConf? Seria uma palestra, uma aula, algo que ninguém nunca fez e temos que inventar novo? Seria por escrito? Seria por vídeo? Seria pela internet, offline? Presencial? Talvez eu ir na casa de cada uma das pessoas que assistem esse vídeo e repetir a mesma fala? São problemas complexos, porque atinge profundamente a vida de pessoas e nós não sabemos a causa deles. Eu não sei a causa que te levou a assistir isso aqui, agora, nesse exato momento, e nem os problemas decorrentes delas, porque deixa o plano da efemeridade e passa a concerner problemas reais de pessoas e o seu entendimento da existência. Organizações discovery-driven, então,
conseguem entender que que estamos num mundo complexo de constantes mudanças, entendem que por mais que se tenha a voluptância e a presunção de dizer eu conheço o meu cliente porque eu estou nesse mercado há 100 anos, entendem que uma situação de pandemia nos últimos 2 anos modificou a forma como essas pessoas vivem, como elas utilizam tecnologia, como elas lidam com a família, como elas lidam com política, como elas lidam com qualquer coisa na vida delas. Organizações discovery-driven entenderam já que esses organismos humanos e os organismos CNPJ, coleções de pessoas, grupos, sindicatos, ou o que seja, entendem-se dentro de um mundo complexo, repleto de subjetividades desses seres que compõem, e chama isso de cultura, sob constante mudança. Sob a perspectiva de causar um impacto positivo na sociedade, que é o que você chama de positivo, seja lá o que for, as empresas mais inovadoras ou melhor performantes têm seus objetivos de crescimento, uma constante descoberta por aquilo que é complexo, por aquilo que não entende de onde se originam os problemas que nós temos hoje. Denominam-se data-driven ou design-driven, mas no fundo, querem dizer que são movidas pela análise e descoberta através das informações que surgem. Entendem-se como construtores de inteligência, documentadores dessas análises científicas, com roteiros e análise de dados, para que construa-se um conhecimento praticamente científico acerca do entendimento que temos hoje. A organização Discovery Driven entende que, por mais tempo que tenha doado para um determinado público, esse público está sendo constantemente atingido por fatores externos, como a pandemia. Ou seja, esses fatores podem ser concernentes à política, à saúde, ao tempo, que é um reciclador de ideias humanas, porque nós viemos e voltaremos. Então, a orientação à descoberta, a orientação discovery-driven, antecipa dores nas descobertas, expondo a nossa latente ignorância de que não é construir um produto e empurrá-lo num funil para leads que farão, então, esta compra ou este uso de serviço, expõe a nossa latente ignorância em que nós não atingimos seres humanos profundamente nas angústias de suas razões existenciais. É por isso que, se o dinheiro, o capital, o salário é um facilitador das efemeridades, é muito fácil te vender algo que triplique o seu salário, porque, no final das contas, expomos que o nosso desejo é ter uma vida melhor, é conquistar os nossos sonhos, e no final é cumprir tudo aquilo que entendemos como satisfatórios para a nossa existência. Em um ambiente incerto e fluido, a única certeza é a mudança. E podemos, então, articular as maiores incertezas acerca do nosso futuro para que possamos, de fato, construir o futuro que queremos. Conseguimos definir, então, que problemas existem porque pessoas existem, né, na cadência de suas complexidades, e uma organização discovery-driven assume, então, a posição de que pesquisar é necessário. Reconstruir e questionar tudo aquilo que nós já sabemos é necessário por um fator de existência, por um fator de que nós, humanos, viemos e vamos, e essa reciclagem de ideias e reciclagem de tudo aquilo que existe vai acontecer. Nós, então, parecemos e soamos mais capazes que os demais, mas não é por uma pretensa arrogância, porque nos permitimos redescobrir que nós não sabemos de tudo, que nós não temos respostas prontas para questões humanas, e que talvez o nosso produto não seja bom o suficiente. Talvez o nosso serviço não seja bom o suficiente. Talvez nós precisamos ser melhores em assumir que nós não sabemos. E antecipadores de dores futuras que nós percebemos que serão angústias futuras da humanidade também. Organizações discovery-driven são, então, mais inteligentes, porque elas assumem que não sabem e se permitem redescobrir e reciclar o seu próprio conhecimento. Muito obrigado. Meu nome é Luiz Rezende e obrigado por participar da XConf.